Olá, hoje trataremos do tema relacionado à altura. Bem, desde o início do Renascimento, tem-se notícia de estudos mais aprofundados sobre a mensuração dos equinos. Leonardo da Vinci foi um dos famosos precursores dessas pesquisas, que particularmente é uma área que eu gosto muito. Bem, nada melhor do que começarmos vendo um cavalo manga larga demonstrando a sua versatilidade. Ou seja, a manga larga é uma raça de equino de porte médio que busca ser equilibrado, que tenha força, que tenha a maneabilidade para realizar as mais diversas modalidades equestres. Essas modalidades podem ser as provas de marcha, podem ser o trabalho com o gado, podem ser as provas funcionais ou essa interessante prova aí que avalia a marcha e a função do cavalo, ou seja, procurando um cavalo completo. E o porte, obviamente, é um item que deve ser levado em consideração. Na seleção dos equinos, buscamos avaliar a morfologia visando predizer a função. A razão, além óbvio da correlação existente entre ambas, é o fato de que as características mensuráveis possuem maiores herdabilidades. O que quer dizer isso? Bem, por sofrer menor influência dos efeitos da nutrição e treinamento, ou seja, dos efeitos ambientais, as medidas são muito influenciadas pela genética. E aí alguém pode ter pensado, mas a altura pode também ser influenciada pela nutrição. Claro que sim, mas bem menos que a marcha, o salto ou a corrida. E principalmente se nós pensarmos em relação entre duas regiões. O que eu quero dizer com isso? Um animal pode ter modificada sua musculatura, altura e performance devido ao manejo, mas pouca interferência na proporção ou relação entre dois segmentos, como antebraço e canela nos membros anteriores e perna e canela nos membros posteriores. Assim como também nas inclinações, nas angulações e outras regiões importantes. Dentre as medidas, podemos avaliar as medidas angulares e as lineares, sendo ambas, quando tomadas de forma precisa, importante informação para o processo de seleção dos animais. A partir das medidas, teremos os dados por região e o cálculo de vários índices que buscam classificar os animais com relação entre a morfologia e a função. A partir da altura, classificamos os animais em pôneis e piquiras, em pequenos, médio porte, com 1,50 m a 1,60 m, ou acima disso, animais de alto porte. Na manga larga, estabelece o valor mínimo de altura para registro das fêmeas de 1,45 m e para os machos de 1,50 m. Para começarmos a falar de medida, esse trabalho muito interessante feito pelo Raul Almeida Prado mostra a evolução do manga larga do nascimento até a vida adulta. E nesses dados aí do gráfico e da tabela, a gente vê que o crescimento, o potrinho nasce com um tamanho próximo de 56% da sua altura adulta. Aos 18 meses, ele já tem 93% do seu crescimento e vai chegar ao ápice em torno de 48 a 60 meses. Já com relação ao peso, o equino nasce, o manga larga nasce com apenas 8%, em torno de 8%, segundo esses dados, do seu peso vivo,
E aí rapidamente vai ganhando massa muscular, também chegando em torno dos 5 anos de idade ao seu porte, ao seu peso máximo. A comparação dos dois gráficos mostra que, de forma semelhante a estudos com outras raças, observamos, na fase inicial, que o animal tem as extremidades mais longas e menos massa muscular. Bem, em termos de pesquisas com mensuração, recentemente foi feito um trabalho pelo pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em parceria com a Associação do Manga Larga, e eu trouxe aqui alguns dados resumidos do que a gente pode ver um comparativo. Aqui peguei dos animais da década de 80 com a década atual, de 2010 até hoje. E o que é que se observou aí de principal que a gente pode ver? Nós temos que as éguas, né, cresceram um pouco, de quase 1,52 para pouco mais de 1,55 m, e os cavalos foram de 1,55 para 1,57. Mostrando isso, é um dado que a gente observa dos animais atuais, que a altura do garanhão e das éguas hoje são muito próximas em vários estudos. Tá? O perímetro torácico também aumentou, tanto nas éguas quanto nos garanhões. Tá? E um dado que precisa ser bem pensado é que apresentou-se aqui uma diminuição do perímetro da canela das éguas. Ou seja, houve um aumento da altura do perímetro torácico e, obviamente, com isso do peso, e uma diminuição do perímetro da canela. Em um outro trabalho também muito interessante, realizado pelo Thiago Dangieri durante a Nacional de 2001, em que ele mensurou os animais lá participantes, trouxe aqui alguns dados, também muito resumido, nele tem vários índices, várias informações, que me chamaram a atenção. Nos animais do grande campeonato, de éguas e de machos, a altura foi de mais de 1,61 m, 1,61 m nas éguas, 1,62 m nos cavalos. E também aqui, ó, as éguas apresentaram um diâmetro, um perímetro da canela, melhor dizendo, de 0,18. E para avaliar ainda mais, nos dados lá obtidos pelo Thiago, a égua grande campeã tinha 1,64 m e pesava 550 kg, enquanto o garanhão grande campeão media 1,65 m e pesava 600 kg. Em outro trabalho, esse do qual eu participei em 2007, em que filmamos os animais campeões lá em Londrina, as medidas já foram um pouco abaixo, já 1,56 m, tanto para égua quanto para cavalos, que vamos ver uma medida que se repete em vários estudos, tá? O perímetro torácico também muito próximos da égua, um pouquinho maior, e aqui a canela já com um pouco mais de diâmetro, de 0,19 m, próxima da dos cavalos. E um dado interessante é que, comparando os campeões geral de marcha e morfologia com os campeões só de marcha, observou-se que os campeões de marcha eram um pouco mais leves e 2 centímetros menores, segundo. E para contribuir um pouco mais nesse raciocínio em cima dos números, aqui dados de 2 trabalhos do qual participei, ambos focados em animais de marcha, premiados em marcha. Em 2006, quando a associação recrutou 41 dos melhores animais para uma análise biomecânica, e em 2015, quando visitei alguns aras e avaliei e mensurei alguns animais. A gente observa em 2006 1,53 m de altura, em 2015 1,56 m. Em 2006, o peso um pouco mais elevado do que aqui em 2015, lembrando que em 2015 foram animais nos aras, talvez daí o peso um pouquinho menor. Tá? E em ambos os casos, o perímetro da canela de 20 centímetros.
Para terminar, deixo aqui uma tabela com o cálculo das proporções do cavalo de sela proposto por Lesbret, um hipólogo francês, no qual relaciona cada parte do cavalo com a cabeça, e aí demonstrado na tabela. Pode ser um exercício interessante para esses tempos, fazer as mensurações dos animais e compará-los a essas medidas. Bem, chegamos ao final. Hoje foram muitos números e acredito que alguns pontos interessantes para reflexão. Agradeço muito a atenção de vocês. Grande abraço a todos.